Fala pessoal, tá no ar mais uma edição do Nosso Mundo no Campus. E hoje o clima é especial. Nós vamos falar sobre a campanha Doe de Coração, que há mais de 20 anos movimenta a sociedade e a comunidade acadêmica sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Você vai acompanhar o lançamento da nova edição, conhecer o artista que está por trás da nova marca e entender melhor como está o cenário da doação aqui no Ceará. Então fica com a gente que tá só começando! A gente abre o programa direto do auditório da biblioteca, onde aconteceu o lançamento da campanha Doe de Coração. Teve abertura institucional, discursos dos representantes e um vídeo emocionante sobre a doação de medula. Vamos acompanhar? Ao longo de 2 décadas, a campanha Doe de Coração se consolidou como um dos maiores movimentos de mobilização social do Ceará. Mais do que incentivar novos cadastros, a iniciativa busca desmistificar preconceitos e mostrar que doar medula é um gesto simples, mas capaz de salvar vidas. Com o tema Doe Medula, Doe Vida, Doe de Coração, a campanha deste ano busca sensibilizar a população sobre a importância do cadastro de doadores de medula óssea, uma esperança para pacientes com doenças graves do sangue, como leucemias e linfomas. A campanha, todo ano, ela foca na doação de órgãos e tecidos. Esse ano a gente vai dar um foco maior ao transplante de medula óssea. Por que nós vamos fazer isso esse ano? Em abril, a gente recebeu a carreta do Hemossi aqui dentro da nossa universidade e foram coletadas em 3 dias 359 bolsas de sangue e apenas 35 de medula óssea. Então isso acendeu assim, precisamos melhorar esses números para ajudar a nossa população. Então esse ano, claro, além de trabalhar os transplantes de órgãos e tecidos, a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior na medula. Então o nosso slogan é Doe Vida, Doe Medula, Doe de Coração. A vice-presidente da Fundação Edson Queiroz destacou o papel da campanha na mobilização da sociedade cearense desde 2003, os trabalhos realizados e a importância da conscientização sobre a doação de tecidos. A Fundação Edson Queiroz já faz esse trabalho de conscientização através da campanha Doe há 23 anos. Então isso é um ganho, é uma oportunidade muito grande para que não apenas os alunos da medicina, mas toda a comunidade universitária possa participar durante um mês desse processo de conscientização e sensibilização. Durante o mês todo são atividades, todos os dias, clube de leitura, podcasts, filmes, jornada científica, palestras sobre esse tema. E este ano especificamente vai ser sobre medula. Isso é uma campanha que traz uma conscientização da cidadania mesmo, das pessoas, a participação da população, mostrando, enaltecendo a importância da doação de órgãos. Então essa é a 23ª edição e a Unifor cada vez mais vem prestando esse serviço para a comunidade. Isso é muito incrível, a gente vê como está mobilizando pessoas, esclarecendo, porque a campanha abre hoje, mas ela tem uma programação extensa também, onde vai levar conhecimentos, informações importantes para que a gente compreenda o papel nosso enquanto doador de órgãos. Neste ano, o convidado para desenvolver a identidade visual da campanha foi o artista Wilson Neto, que comparou o gesto de doar à força transformadora da arte. Ele se inspirou na própria série Documentários para criar os elementos visuais dessa edição. A arte e vida estão interligadas, né? A arte é a imitação da vida, mas a vida é muito mais importante do que a arte. Então, quando a Unifor, esse ano, me convidou, no centenário do Edson Queiroz, para fazer uma arte que pudesse ser retirada o coração do Doe de Coração, eu fiquei muito feliz e também fiquei muito honrado. Eu acredito que através da arte nós podemos levantar vários temas que são tabu ou temas assim que as pessoas não conhecem muito bem e que podem funcionar como um gatilho para que você possa conhecer um pouco mais. Então, através dessa arte que eu fiz, onde pequenos fragmentos de órgãos humanos, isso é um pouco intrigante, as pessoas vão querer saber um pouco mais sobre a campanha. Esse ano, a embaixadora Marina Alves, egressa de jornalismo da Unifor, encerrou o evento com uma mensagem de solidariedade e superação exibida em vídeo. Para mim foi um milagre, no mundo inteiro, no banco de medula óssea, ninguém compatível comigo e uma irmã que eu não conhecia está ali, bem pertinho de mim, e disse sim para a doação.
A gente sempre trabalhou com outras doações de outros órgãos, mas a medula também, em especial, ela é uma fonte de vida, né? É algo que os doadores podem estar contribuindo para salvar as vidas, melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm câncer, e é uma necessidade que o nosso país enfrenta hoje, tantas pessoas. Transplantados de coração, rim e fígado participaram do lançamento da campanha Doe de Coração 2025, reforçando a importância da doação de órgãos para a recuperação da qualidade de vida e a preservação da esperança. A nossa ideia principal é em receber um órgão, né, receber uma vida, é em agradecimento, multiplicando essa doação, né. Na minha adolescência, né, recebi o diagnóstico de doença renal crônica e o meu irmão se propôs lá na década de 80 a me doar um rim. Era uma grande novidade, né? E nesses 40 anos, né, uma vida de transplante, né, só tenho que agradecer multiplicando essa ideia. E participando dessas campanhas, inclusive participo da Associação dos Pacientes Renais, e isso é um prazer para a gente, né? Incentivar a doação de órgãos. Isso também levou ao lançamento do meu livro, Uma História Renal, que retrata exatamente isso, é um incentivo à doação de órgãos. Ao longo de setembro, a campanha promoverá ações sociais, podcasts, exibição de filmes e uma jornada acadêmica, com o objetivo de ampliar o alcance da mensagem e engajar a população. Esse evento é da maior importância e principalmente pela oportunidade dos nossos alunos conviverem, poderem sentir a importância dessa causa, terem também a oportunidade de vivenciar toda essa mobilização. Então, é importante para a sociedade, para as famílias que vivenciam momentos como esses. Eu já vivenciei com meu irmão. Gente, doe de coração, isso transforma vidas e famílias. A cada ano, um artista cearense é convidado para recriar a marca da campanha. E esse ano, a missão está com o artista visual Wilson Neto. É isso aí, ele dá continuidade a uma tradição que já contou com nomes como Nacélio Grude, José Guedes e Ana Cristina Mendes. Quem conversou com ele foi o nosso repórter Gabriel da Escócia. A Universidade de Fortaleza convidou o artista Wilson Neto para recriar a identidade visual da campanha Doe de Coração 2025. A iniciativa une arte e solidariedade para sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Esse ano de 2025, eu fui convidado pela Unifor para criar uma imagem que seria a Doe de Coração 2025. Eu já tenho um relacionamento com a Unifor porque expus lá uma exposição junto com o Daniel Chastinet, chamado Macedônia, que foi uma exposição super visitada e eu pude ver de perto, né, não só o interesse da Unifor pela educação, como também pela arte, pela cultura e também pelas causas sociais. A inspiração para a obra veio da série Comentários, produzida pelo artista em exposições no Brasil e no exterior. Esse ano eu resolvi fazer um grande círculo e dentro desse círculo pudesse conter pedaços, né, ou fragmentos, ou mesmo órgãos humanos. E aí a equipe de marketing da Unifor, que é genial, né, transformou essa imagem num coração. Com essa arte, o objetivo foi abordar o tema da doação de órgãos e tecidos de forma direta, aproximando a população da causa e quebrando preconceitos. Muita gente tem preconceito, muita gente tem desconhecimento mesmo sobre como ser um doador, ou como ajudar alguém que está numa situação de precisão, de doação. Então eu fui o mais literal possível com desenhos anatômicos mesmo dos órgãos. Participar de uma campanha que fala de vida, solidariedade e esperança também trouxe emoção e reflexão ao artista. Existe uma frase, né, que é sempre falada por alguns artistas, por algumas pessoas, de que a vida é mais importante do que a arte, né? E outros dizem que a arte é a imitação da vida. Então eu vejo que são áreas que estão embrincadas, né? Uma não pode viver sem a outra e é impossível você viver bem sem doar. Não estou falando só a questão da doação de órgãos, mas se doar, né, para uma campanha como essa, como alguns artistas já fizeram, colegas, né, já participaram,
como também uma doação para a própria causa, da sensibilização, mesmo como é feito pela Unifor. Para os jovens artistas, a mensagem é clara. A arte pode ser ferramenta de transformação, mas ela exige dedicação. Ele tem que ser fiel a si mesmo. E você encontrar a sua própria voz, no caso, o seu próprio estilo, ele pode demorar um pouco, né? Mas muitos artistas, eles são bem-sucedidos quando eles se dedicam mesmo à arte como uma profissão séria, né? Não utilizam a arte como um hobby. Então, um conselho que eu daria para um jovem artista é encare a arte de maneira séria. Todos os dias, né? Se dedique a ela, estude, se aprofunde e tente ser o mais fiel e verdadeiro possível dentro do que você faz. Agora vamos falar sobre a mensagem principal da campanha nesse ano. Doe medula, doe vida, doe de coração. A nossa equipe foi entender como está o panorama de doação de medula e órgãos aqui no Ceará. Também ouvimos histórias de quem vive essa realidade. A doação de órgãos e medula é um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas. No Ceará, desde os anos 2000, mais de 240 mil pessoas já se cadastraram como doadores de medula pelo Hemócio, enquanto a Central de Transplantes coordena uma das maiores redes públicas de transplantes do país. O Hemócio, ele é o responsável no estado do Ceará por cadastrar os doadores voluntários de medula óssea. Nós estamos no cenário norte-nordeste, nós somos o primeiro estado em números de pessoas cadastradas, então já temos mais de 240 mil pessoas cadastradas e existe uma cota anual que é definida pelo Ministério da Saúde para cada estado. O estado do Ceará tem um dos maiores números, né, de disponíveis de cadastro frente aos outros estados do país, então a gente tem uma cota de mais de 7.500 pessoas que podem se cadastrar anualmente. Então, todo ano a gente busca atingir essa meta, porque é uma forma de a gente conseguir encontrar mais pessoas para doar e salvar a vida de outras pessoas. Em 2024, o Ceará se manteve como referência nacional em transplantes. O número de novos cadastros de doadores de medula cresceu em quase 2.000 em 2023, para quase 3.000 no primeiro semestre de 2024. Qualidade de vida. Antes é uma angústia da gente estar na fila, aguardando, né? E depois, né, que a gente passa por todo esse processo, que é angustiante mesmo, a gente só tem gratidão. O processo de doação é seguro e humanizado. No caso da medula, o cadastro é simples. Basta ter entre 18 e 35 anos, não ter histórico de câncer e realizar uma pequena coleta de sangue. Para órgãos, a autorização familiar é fundamental e pode fazer toda a diferença. O acompanhante, o familiar, também passa por momentos difíceis, porque você perde a esperança quando vê a sua companheira, ou seu filho, ou seu pai definhando todo minuto, entendeu? É uma angústia muito grande. Campanhas como a Doe de Coração são essenciais para mobilizar a sociedade. Ações desse tipo ajudam a desmistificar o tema, levando informação e estimulando novos cadastros. O Hemócio e a Central de Transplantes do Ceará trabalham lado a lado para que mais pacientes tenham acesso à cura. Olha, a minha história com o processo de doação, o processo de solidariedade, começou lá em 2018. Eu costumo dizer que eu estava no meu melhor momento da minha vida. Pai recente, estava curtindo esse momento, no meu melhor momento profissional, até que eu comecei a sentir umas pequenas dores de cabeça, pequenas febres. Só que eu trabalho na área comercial, e quem trabalha na área comercial não quer parar nunca, né? Um dia perdido é um prejuízo muito grande. E eu fui insistindo nesses sintomas, sabe? 1, 2, 3, 10 dias com esses mesmos sintomas, até que um dia minha esposa e minha mãe, as mulheres da minha vida, disseram assim: hoje você tem que ir no hospital. Eu fui, obedeci, achei que estava com sintoma de virose, mas com simples hemograma o médico já identificou que eu estava com a doença grave no sangue. Ele não disse na hora o que eu tinha, só pediu de cara a minha internação e eu achei um absurdo, porque pelo que eu estava sentindo internar, eu achava que não precisava, mas eu não sabia de nada. No mesmo dia à noite, veio um hematologista, que é o médico especialista no sangue, e disse, olhou os exames e disse: não, André, você tem leucemia, basta apenas a gente descobrir o tipo. Assim, bem direto.
No dia que eu cheguei no hospital achando que tinha virose, eu descobri que tinha câncer, uma leucemia. Para minha falta de informação, eu achava que câncer só era muito grave quando se tinha caroço. Leucemia não tem caroço, leucemia está no sangue. Então, por um momento, eu achei que era menos grave, mas não. Com os outros exames mais específicos, foi identificado que eu estava com 96% de células cancerígenas no corpo circulante e com uma mutação genética chamada cromossomo Filadélfia. Um prognóstico muito difícil, bem avançado, mas o tratamento tinha que começar de imediato. Então, o que eu achei que era uma virose, terminei o dia com um diagnóstico de leucemia, já com um estágio bem avançado. Por conta desse prognóstico e de como eu estava, já foi identificado também que eu iria precisar de um transplante de medula. Eu sabia que para realizar o transplante eu precisava encontrar um doador. Com o tratamento acontecendo em paralelo, com as quimioterapias acontecendo e buscando encontrar um doador. As chances aqui no Brasil hoje para se encontrar um doador de medula é de 1 para cada 100 mil cadastros. Isso me assustou muito, eu, minha família, porque parecia um negócio impossível. Para chegar na cura precisava do transplante. Para chegar no transplante precisava de um doador. Depois de todo esse movimento, 5 meses depois do diagnóstico, a gente recebe a tão esperada notícia que existia um doador. Na época a gente não sabia se era doador ou se era doadora. O que importava naquele momento é que aquela pessoa recebeu a notícia que existia um paciente compatível e ela disse sim. E ela disse sim para a vida. Ela evitou com esse simples sim que um ciclo enorme de tristeza acontecesse na minha família. Porque a gente costuma dizer que não é só o paciente que é beneficiado com doação, com um sim de alguém. É uma família inteira que é beneficiada. Porque um filho, que foi o meu filho, ele não cresceu sem um pai. Hoje eu tenho a oportunidade de ver meu filho crescer. Minha esposa ali muito nova, não recebeu ali o status de viúva com um sofrimento enorme, um luto enorme. Meus pais não tiveram o desprazer em vida de ter que enterrar um filho, porque aquela pessoa, inicialmente ela fez o cadastro como doador de medula e tempos depois apareceu alguém compatível com ela, geneticamente, e no caso era eu. E ela disse sim para a vida. Ela seguiu com o processo de doação. E com esse sim que ela fez, foi possível realizar o transplante no dia 27 de fevereiro de 2019. A mobilização da campanha também ganhou força pelos corredores da Unifor, com a Blitz da Solidariedade. Estudantes das ligas de medicina, sob a orientação da professora Grace Ellen, entregaram panfletos, cartazes e usaram QR Codes para facilitar o cadastro. A ação é um exemplo de como o engajamento na comunidade acadêmica pode ajudar a salvar vidas. No Brasil, milhares de pacientes dependem do transplante de medula óssea como única chance de cura. Apesar dos avanços, o acesso ao tratamento ainda esbarra em obstáculos que atrasam procedimentos e colocam vidas em espera. Drogas como o busulfano, a fludarabina e o etoposídeo são fundamentais para o pré-condicionamento do paciente, mas a escassez do fornecimento tem comprometido a continuidade dos transplantes. Nos preocupa muito porque o indivíduo pode, em estar aguardando em fila, por vários motivos, esperando doador, esperando leito, a doença pode progredir e ele perder a chance, perder o momento de realizar o transplante no momento ideal. Na rotina hospitalar, enfermeiros que acompanham o transplante vivenciam de perto os impactos da escassez e reforçam a importância de recursos para salvar vidas. Apesar das dificuldades, existem centros de referência como o Hemossi, em Fortaleza, que buscam oferecer alternativas e acolhimento, reforçando o compromisso com pacientes e doadores. Francisca Gomes, coordenadora do Núcleo de Medula Óssea do Hemossi, nos conta um pouco dos desafios. Um dos desafios é essa questão da localização. Mas nós temos, dentro do contexto da equipe multi-interprofissional, a gente tem um processo muito coeso. É uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais. Toda essa equipe está integrada para que a gente possa proporcionar o melhor para esse doador e para esse processo. De acordo com a pesquisa do Dr. Fernando Barroso, presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, mais de 3.000 pessoas aguardam por um transplante de medula óssea. A fila cresce a cada ano e a falta de medicamentos essenciais e de leitos ainda é um dos maiores desafios para que o tratamento aconteça. A nossa primeira iniciativa
foi comunicar ao Sistema Nacional de Transplantes, que é o órgão a qual nós somos ligados e temos um excelente relacionamento. O Sistema Nacional de Transplantes já notificou a Anvisa pedindo providências de buscar alternativas de facilitação de importação de drogas, e isso tem sido algo bem recente. A gente acredita que está abrindo um canal de discussão, de diálogo, buscando uma alternativa nessa problemática, porque quando falta medicamento para o doente do transplante, está faltando também para o paciente hematológico ou oncológico, que tem uma doença hematológica que precisa se tratar. Então, o doente que realiza transplante é o mesmo doente hematológico, né? Então, é uma jornada que esse doente tem. A doação de medula é uma das chaves para transformar essa realidade. Um gesto simples, que pode representar uma única chance de cura para milhares de pessoas. Roberto Cavalcante, estudante de medicina da Universidade Estadual do Ceará, conta como foi a experiência de se tornar um doador de medula. Meu ponto de partida inicial foi porque de início eu já era doador de sangue. E acaba que doar sangue já é uma atitude que, ao meu ver, é algo que, a princípio, traz a qualidade de vida para outra pessoa e tudo mais. E eu pensei, por que eu também não posso doar algo a mais, como plaqueta ou até mesmo medula? Aí, coincidentemente, no dia que eu fui doar sangue, eu vi lá a campanha e eu falei, por que não, né? Aí foi nesse momento que eu resolvi fazer o cadastro. Se por um lado a escassez traz preocupações, por outro, a solidariedade e o trabalho de instituições de referência mostram que há caminhos de esperança e transformação. E assim, a doação de medula óssea se revela como um dos maiores gestos de amor ao próximo. Nós temos já 42 milhões de pessoas cadastradas no mundo. No Brasil, nós temos 6 milhões e aqui no Ceará nós temos quase 240 mil. Então, nós precisamos realmente fortalecer esse registro, né? E daí, quando ele diz esse sim, que ele é compatível com alguém e ele diz o sim, então a gente começa o processo. Sinceramente, eu já comecei cursando medicina porque é uma área que, ao meu ver, é uma área que traz muito aquela perspectiva de tentar fazer o melhor para o paciente, fazer o melhor para o outro. E eu encontrei isso podendo doar sangue e doando medula. Então, é um mix de sentimento muito bom que percorre por mim, né, ao doar medula. No nosso quadro Campus em Foco, você fica por dentro de tudo que ainda vai acontecer em setembro, com diversas ações e campanhas que estão acontecendo dentro da universidade. Quem nos conta tudo é a nossa repórter, Emily Santos. Oi pessoal, eu sou a Emily Santos, estudante de jornalismo da Unifor. Hoje eu trago uma programação super especial dos eventos que vão acontecer em prol da campanha 2 de Coração 2025, que chega à sua 23ª edição. Bora conferir? E para dar início à programação, a Videoteca da Unifor preparou sessões especiais durante todo o mês de setembro. E claro, com direito àquela pipoca. Com filmes que abordam a importância da doação, um dos destaques é O Milagre do Destino, inspirado na luta contra o câncer da jornalista Marina Alves, embaixadora da campanha 2 de Coração deste ano. As sessões acontecem todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 10 e 16 horas. Você pode conferir a lista completa dos filmes na Videoteca da Unifor. No dia 15 de setembro, acontece a Jornada 2 de Coração, com o tema A Ciência por Trás da Doação, um dia repleto de palestras com especialistas na área da saúde. A programação vai reunir profissionais, estudantes e público em geral para um ciclo de conversas que vão desmistificar o tema da doação de medula óssea, mitos, verdades, histórias de vida e muito conhecimento. Tudo isso das 9 às 18 horas, no auditório da Biblioteca Central da Unifor. Se você tem curiosidade ou quer se inspirar, esse é um momento imperdível. E não para por aí, dia 16 tem mais. O segundo dia da jornada vem com o tema Da Ciência à Vida Real. Nesse dia, você vai poder conhecer histórias de pacientes, doadores e familiares que vivem de perto a realidade da doação de medula. Um encontro marcante que mostra como a ciência se transforma em vida. A programação também acontece das 9 às 18 horas, no auditório da Biblioteca Central. Uma chance de se inspirar e olhar para essa causa com outros olhos. E para você que quer se tornar um doador, essa é a sua oportunidade. De 22 a 26 e de 29 a 30 de setembro,
Uma unidade móvel do Hemoce estará no bloco D da Unifor, das 9 às 18 horas. Lá você pode doar sangue e também fazer seu cadastro como doador de medula óssea. É um processo simples, rápido e que pode representar a esperança para quem espera por um transplante. Não deixe de participar desse ato de amor. E para fechar com chave de ouro, dia 30 de setembro, acontece o encerramento da campanha. O momento vai acontecer no auditório da Biblioteca Central, a partir das 9 da manhã. Um encontro especial de agradecimento, celebração e compartilhamento dos resultados desta edição. Uma oportunidade de reunir quem fez e faz parte desse movimento e reforçar a importância de seguir apoiando essa causa. E é isso, pessoal! O Campus em Foco dessa semana vai ficando por aqui. Mas não esqueça de seguir a TV Unifor e a Unifor nas redes sociais. Só assim para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. E lembre-se, doe medula, doe vida, doe de coração. E para fechar o programa de hoje, eu conversei com a nova líder da campanha de 2025 da Doe de Coração, a professora Daniela Monteiro. E foi ela quem assumiu o desafio de comandar a campanha em 2025. Oi pessoal, eu sou Ana Beatriz Cacebe, sou estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor e hoje eu estou aqui para conversar com a professora Daniela Monteiro, coordenadora do novo curso de Biomedicina e agora coordenadora da 23ª edição da campanha Doe de Coração. Tudo bem, professora? Bom dia, tudo bem? Obrigada. É um prazer entrevistar a senhora. Prazer é nosso. Queria começar falando sobre a campanha, né? Ela chega agora à 23ª edição. Qual a importância de um projeto tão longevo para a sociedade cearense e para a própria Universidade de Fortaleza também? Esse é um projeto, né, como você disse, já é a 23ª edição, né, feita pela Fundação Edson Queiroz, junto com a Universidade de Fortaleza. E assim, cada vez mais, em cada edição, a gente vê o número desses transplantes aumentarem. Então, o que a gente consegue perceber é a conscientização da população. Então, essas campanhas, elas são muito importantes e cada vez mais a gente espera que esses números aumentem, que a gente consiga salvar mais vidas, né, favorecer mais pessoas. Então, eu acho que é realmente a gente desmistificar um pouquinho, sabe, conscientizar as pessoas dessa importância. Esse ano o foco é a doação de medula, né? Tem se falado muito sobre isso. E o que motivou essa escolha? Por que esse tema é tão importante e que tem a visibilidade dessa forma? Esse ano, não deixando de lado a doação de órgãos e tecidos, tá? Mas a gente escolheu a doação de medula porque o Hemoce esteve aqui com a gente no mês de abril e de 369 bolsas de sangue que foram doadas, apenas 35 fizeram o cadastro de medula óssea. Então isso deixou a gente assim um pouquinho, vamos tentar aumentar esses números? E o que é necessário para isso? Por que as pessoas não fazem essa doação? Será falta de conhecimento? Será medo? Será insegurança? Então a gente vai trabalhar ao longo desse mês sobre esses aspectos para que a gente consiga aumentar esse número de cadastros, né? A carreta do Hemoce vai estar aqui com a gente do dia 15 ao dia 30. Então, assim, é um momento para todo mundo vir, fazer sua doação, fazer o seu cadastro de medula e poder salvar vidas, né? Continuar salvando vidas. E muitas pessoas falando sobre esse cadastro ainda têm dúvida, né? O receio de como participar, de como se cadastrar, não sabem o que é, por isso que é tão importante falar sobre, né? Quais são os principais mitos que você percebe que precisam ser desconstruídos quando a gente fala sobre esse assunto? O cadastro é muito simples, né? Você precisa ter de 18 a 35 anos, o cadastro só é feito nessa faixa etária. E como é que é feito isso? Você se dirige a um posto de um Hemoce, ou aqui na nossa carreta, e aí você doa um tubo de sangue de 5 ml. Aí vai ser feito todos os testes, né, de compatibilidade, e caso algum dia da sua vida você venha ser chamado para ser um doador, não é nada também que dói, é um processo indolor, é como se fosse uma outra doação de sangue. Então assim, é tranquilo, não tem nada que impeça, não é nada que vai te prejudicar, que vai doer. Me assusta, né? Assusta. O que é isso? Eu vou ter que fazer cirurgia? E muitas pessoas ainda têm aquela assim, eu vou ter que doar um pedaço do meu osso, né? Então assim, isso assusta um pouquinho, não tem nada a ver, ninguém vai doar osso. E você poderia compartilhar algum caso, alguma história que possa ilustrar isso que você falou, né? Como a doação de medula pode realmente transformar vidas. Tem alguém que tenha chamado sua atenção nesse sentido? Olha, nós estamos esse ano com 2 embaixadores, que eu acredito que eles foram escolhidos assim, porque são histórias maravilhosas, né? Uma delas é a Marina, né? A Marina Alves, que é a nossa embaixadora. A Marina é uma história de superação, né? Ela lutou muito para achar um doador
e por coincidência do destino ela tinha uma irmã que ela não conhecia, que apareceu nesse processo e salvou a vida dela, né? Nós temos também o nosso outro embaixador, que é o André, que o Instagram dele é Caçadores de Medula. O André, ele tinha um filhinho que tinha 1 aninho e a esposa dele colocou numa dessas caças à medula, procura-se medula para o meu pai, alguma coisa assim, escrito com um papelãozinho assim na camiseta dele. Então, assim, isso viralizou, sabe? E o André hoje, ele é uma pessoa que ele luta pela causa. Então, ele tem esse Instagram e ele motiva, ele incentiva, ele ajuda pessoas, sabe? Uma conversa comigo, ele me disse assim, Daniela, quando a minha doadora me cedeu a sua medula, ela não salvou só a mim, ela salvou o meu filho, salvou a minha esposa e impediu os meus pais de enterrarem o filho, né? Então, assim, depois de um tempo eles podem fazer a quebra do sigilo, ainda você se torna mais um membro da família, né? Porque geralmente fica aquele afeto, aquele carinho com aquela pessoa que salvou a sua vida. Um movimento muito lindo e que muitas vezes não é falado. A gente não sabe que essas coisas acontecem porque não tem espaço de divulgação, principalmente, né? E a campanha envolve alunos, professores, envolve a comunidade. De que forma, falando agora da sua área, de que forma a biomedicina pode contribuir para ampliar a conscientização, o engajamento desse projeto? A gente está com a biomedicina, um curso novo aqui da Unifor, né? A gente está agora no 2º semestre. A gente teve uma entrada de alunos extremamente motivados. Todas as causas que nós colocamos, esses alunos, eles vestem a camisa. Então, eu acho que é isso. E não é só para os da biomedicina. Eu acho que nós que somos profissionais da saúde, nós temos que sempre trabalhar em cima disso, sabe? É a solidariedade, é o ajudar ao próximo, é o amor ao próximo, é o salvar vidas sempre, independente de qualquer barreira. Então, o que eu coloco muito dentro da sala de aula para eles é: a gente está tendo essa oportunidade. Quantas vidas a gente vai conseguir salvar com esse movimento aqui dentro da Unifor? Então, vamos batalhar esse mês, vamos trabalhar forte em cima disso. Qual o maior desafio hoje para aumentar o número de doadores aqui no Brasil? Para a gente aumentar, é sempre conscientizar. A gente conscientizando, a gente consegue, né? Então, assim, falando em doações de órgãos, né, a gente tem que deixar muito bem claro na nossa casa, para os nossos familiares: eu sou um doador de órgão. Deixar escrito: eu sou um doador de órgão. Porque a gente também tem que pensar que num momento de dor, às vezes, para a família tomar essa decisão, sem que você tenha expressado isso, é muito difícil, né? Mas se um dia ali a sua família ouviu aquilo, às vezes no momento de dor ela vai ter essa: não, eu vou fazer a vontade dela. E você vai salvar vidas, né? Então, vamos tentar levar essa corrente do bem, falando bastante disso na nossa família, com os nossos filhos, para que a gente consiga cada vez mais fechar o ano, mais uma vez, com grande número de transplantes realizados, muitas vidas salvas. E além dessa conscientização sobre a doação, em vida, pós-vida, a campanha também é um espaço muito educativo, né? Que aprendizados você acredita que os estudantes da Unifor, as pessoas que estão presentes nessa campanha, podem levar dessa experiência? É o amor ao próximo, é o querer ajudar, é o querer salvar vidas. Temos que ser cada vez mais humanos, que às vezes a nossa vida, naquela tribulação toda, ninguém para pensar no próximo, na dor do próximo, que tem uma pessoa ali no hospital que às vezes eu consigo salvar com um tubinho de sangue. Gente, isso é tão pequeno, isso é tão pequeno. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda não se decidiu sobre se cadastrar como doador, participar desse movimento, qual seria a sua mensagem? O tema esse ano da nossa campanha é Doe Vida, Doe Medula, Doe de Coração. Então eu peço para as pessoas que venham aqui para a Unifor, é aberta ao público. A gente vai estar com a carreta aqui do dia 15 ao dia 30, exceto finais de semana, das 9 horas da manhã às 20 horas, na primeira semana, e na segunda semana até às 18 horas. Então tem tempo para as pessoas virem fazer a doação de sangue ou fazer o cadastro de medula óssea e a gente poder salvar cada vez mais vidas. Muito obrigada, professora. Foi um prazer conversar com a senhora. O convite fica feito, né? Doar é um ato que transforma vidas, então a gente espera vocês aqui. Muito obrigada e até a próxima. A gente agradece mais uma vez a professora Daniela Monteiro pela participação na entrevista e a todos que participaram do programa de hoje. E reforça, doar órgãos e medula é um ato que transforma muitas vidas. É isso aí, não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais e no canal 14 da Operadora Lares para acompanhar todos os conteúdos. Tchau, tchau!